eu escolhi fazer, tive pelo menos o primeiro enfoque lá 2 bimestres atrás, quando a nossa professora decidiu que a gente faria os clubes TED Ed. E quando eu comecei a fazer, a pensar, pelo menos nessa percepção do que seria o meu tema, eu imaginei, formulei, pensei, e com o tempo, quando eu fui progredindo no trabalho, principalmente com as entregas que a gente teria que fazer na sala de aula, eu comecei a perceber que não era muito exatamente, continua sendo sim, o poder feminino, mas ele se tornou alguma coisa um pouco maior, um pouco mais além de só o poder feminino e o impacto das gerações. Mas para falar sobre isso, sobre principalmente o poder feminino, eu preciso voltar no primeiro movimento sufragista, que se deu ao início do século XX. Tinha pelo menos os países principais, Inglaterra, França e Estados Unidos, mas principalmente nos países da Europa. Se deu a Segunda Revolução Industrial, com o objetivo das mulheres conseguirem um voto e os direitos de trabalho. Essas mulheres eram de classe alta, elas não se preocupavam muito sobre não outros tipos de mulheres, mas as outras mulheres que ocupavam a sociedade, principalmente mulheres negras, ameríndias, transexuais, né, que pelo menos agora, e asiáticas. Elas tinham mais em voga continuar com o núcleo pelo menos da elite. Então, sabendo disso, e principalmente sobre essa parte principal do movimento sufragista, eu me dei conta que eu sei muito sobre esse movimento das mulheres de classe alta, brancas, cis, mas eu não sabia o movimento que eu me encaixo, que é o movimento negro feminino, sobre o movimento feminista negro. E as mulheres que ocupavam esse local, que lutavam pelos meus direitos, que se preocupavam, o que deram a minha oportunidade de estar aqui apresentando esse TED. Então, vamos lá. O Brasil começou, pelo menos aqui, na década dos anos 80, com a Leila Gonzalez sendo a sua principal ativista. A necessidade de se distanciar do movimento negro, porque ainda considerava muito misógino, não tinha muita passagem das mulheres subirem e começarem a falar sobre os seus direitos, principalmente sobre o seu lugar, e se desvincular também do movimento feminista, porque ainda era muito racista. Não se preocupavam muito com elas, não se tinha a possibilidade de agregar esse tipo essas mulheres. A Bahia, aqui pelo menos no Brasil, tem 50% das mulheres, 51% das mulheres negras, sendo 73% ao total de pessoas negras nesse estado. Leila Gonzalez, a principal ativista, teve o primeiro enfoque dela na conferência de Bertoga latino-americana, e ela começou a se preocupar e falar mais sobre isso a partir daí. E ela é uma das que impulsiona nessa década a luta e esse movimento. Aqui está um dado basicamente, mais recente, de quantas pessoas se consideram negras.
sendo declarados 54% e os não declarados 48%, sendo oficialmente, se a gente fosse falar na atuação política, só 18% dos negros atuam e o restante são outras etnias. E aqui, basicamente, o que seria... Esse dado é um pouco mais antigo, que é o do dado de 2007, que totaliza como os homens brancos sendo os maiores e as mulheres brancas, mas isso segundo o IBGE, quando eles fizeram a pesquisa. Ou seja, basicamente, a pessoa podia ser negra ou parda, mas ela se considerava branca. E por isso o número tão alto. Então, a gente vai com a Laudelina Campos, a primeira mulher a fundar o Sindicato das Empregadas e como posso dizer? Domésticas no Brasil. Tanto que a lei sancionada em 2013, que visa e protege os direitos trabalhistas das empregadas, leva o nome dela. E eu coloquei aqui uma atriz que eu gosto bastante, a Halle Berry, para ver como o negro ainda continua fazendo coisas que não deveriam, tipo, no sentido assim, já estamos no século XXI e ainda tem negros que estão iniciando fazendo coisas, sendo os primeiros, que na verdade já deveriam ser um costume. Ela foi a primeira mulher negra a receber um Oscar em 2002 e como é recente, foi há 17 anos atrás, mas ela ainda continua sendo a única mulher negra a receber esse prêmio. A Angela Davis, que por conta do movimento dos Panteras Negras nos anos 70 e depois da sua prisão, teve bastante o enfoque e uma das principais ativistas, ela veio em São Paulo para falar sobre o movimento negro e principalmente sobre o papel dela e sobre o que as gerações precisam fazer. Sobre falar, discutir mais sobre as coisas que estão acontecendo. A Djamila Ribeiro é uma filósofa e socióloga, se não me engano, que fez a faculdade dela em São Paulo. Ela escreveu o livro Quem? Um dos livros que uma pessoa muito especial emprestou para mim, que eu li. E é incrível como ela relata coisas que vão passando na infância dela, na adolescência dela, até ela chegar na formação dela adulta, sobre... Antes ela não se considerava como ela mesma, como ela uma mulher negra, por conta de todas as coisas que... pequenas e grandes que aconteceram ao longo da vida dela e que ela teve que meio que se desvincular disso para se assumir como oficialmente, tipo, nossa, eu sou uma mulher negra. E por último, finalizando essa frase da Mary Jackson, pelo menos no filme Estrelas Além do Tempo, que fala sobre eu não posso mudar a minha cor de pele, então, a não ser que eu seja a primeira. Então, é isso. Eu, pelo menos com essa frase, ao longo da minha pesquisa, eu deduzi que o meu lugar e o meu impacto, o impacto dessa geração, não, eu queria muito mais procurar abranger todo o impacto das mulheres. E eu acho que eu acabei sendo um pouco mais egoísta e eu mais me focalizei em mim, sobre o que eu preciso fazer, sobre o meu impacto nesse movimento. Eu não posso obrigar
ninguém como posso dizer, a fazer parte, principalmente as mulheres, mas eu posso impactar, começar a partir de mim a mudar todo esse conceito. Acabou.